nós estamos preocupados exatamente com o que estão fazendo com a Petrobras. E certamente haverão de reconhecer aqueles que acompanharem esse processo na seriedade da oposição ao investigar, ao propor a investigação. Eu não sei se vamos conseguir investigar também. Eu não sou de gerar falsa expectativa, não. O governo é poderoso quando quer manipular. Para escamotear a realidade, o governo tem as suas armas e nós temos que estar preparados para informar a opinião pública que nós não podemos fazer milagres numa CPI. O governo inferniza tudo, né? Você se lembra quando nós estávamos acabando com a CPMF, o governo diz que o Brasil se torna ingovernável sem a CPMF, é o fim do mundo sem a CPMF. E nós vimos que a história foi diferente. Agora a mesma coisa, não vai desvalorizar as ações da Petrobras, desvaloriza coisa nenhuma, o que desvaloriza é corrupção, impunidade, isso desvaloriza, isso joga no chão, isso quebra a empresa. O loteamento, o aproveitamento indevido da empresa como estrutura com fins eleitorais, tudo isso acaba com a empresa. Agora, buscar seriedade, investigar, colocar o mal à luz para combatê-lo, denunciá-lo e condená-lo, se possível, de forma nenhuma isso desvaloriza a empresa. A coisa mais maluca que eu já ouvi nessa história toda é a privatização da Petrobras, né? Eu não sei de onde arrancaram essa informação malévola aí de que a oposição quer privatizar a Petrobras. Longe da oposição essa tentativa de privatização da Petrobras. O senhor é a favor do processo de privatização pelo qual o Brasil passou durante o governo Fernando Henrique? Eu tinha discordâncias, né? Tinha discordâncias em relação ao modelo. Favorável à privatização de determinadas empresas, mas tinha discordância em relação ao modelo. Eu não gostava muito da ideia da privatização em bloco. A Petrobras, ela não é uma empresa totalmente estatal hoje, como foi no passado. Então é evidente que o PT, inclusive, tem privatizado mais do que o próprio PSDB em termos de Petrobras. Então, por isso nós não aceitamos essa acusação. A privatização que eles querem afirmar, seja do desejo do PSDB, não é verdadeira. Nós admiramos tanto a Petrobras e queremos tanto a sua preservação que achamos que o governo pode prescindir de uma nova estatal, um novo cabide de emprego. A Petrobras tem habilitação técnica, quadros profissionais extraordinários para administrar a exploração do pré-sal. Nós somos contrários, achamos que devemos regular a aplicação dos recursos oriundos do pré-sal. Não devemos gerar a expectativa de que vamos arrecadar bilhões imediatamente, porque o governo gerou uma enorme expectativa falando em autossuficiência do petróleo. E nós temos uma previsão de déficit de 8 bilhões de dólares para este ano de óleo e derivados. Esta é a previsão. O governo se precipitou falando em autossuficiência. Estamos pagando aqui o combustível mais caro do mundo. A gasolina mais cara, o óleo diesel mais caro. Portanto, houve uma precipitação do governo, que ele não se precipite gerando falsa expectativa em relação ao pré-sal. O presidente Lula tem o hábito de pretender transferir à oposição o seu comportamento. O presidente Lula fez do seu governo um enorme palanque. O Aerolula é um palanque voador. O PAC é outro palanque, uma sigla que se transforma em palanque. Então, todo ato de governo é transformado em palanque. Então, o grande palanque nacional é o governo do presidente Lula. E quando a oposição quer cumprir o seu dever de fiscalizar investigando, ele acusa a oposição de montar palanque. Não há nenhum objetivo eleitoreiro nisso. O presidente da República afirmou lá do exterior que o objetivo da oposição com esta CPI era se contrapor às denúncias contra o Congresso Nacional. Aí eu pergunto, por que o presidente estava interessado nas denúncias contra o Congresso Nacional? Porventura ele estimulou essas denúncias? Ele tinha algum interesse nelas? O terceiro mandato, porventura, estimulava empurrar sobre o Congresso Nacional, virar todos os holofotes para cima do Congresso Nacional, a fim de que do outro lado da rua ficasse escuro, onde mora o Executivo? Se o presidente tem o direito de fazer essa ilação, eu tenho o direito de fazer essas perguntas a ele. Não é? Eu apenas retribuí a gentileza dele. Não é? Como ele disse que nós estávamos pretendendo desviar o foco, eu indaguei se o foco era dele, se ele era o responsável pelo foco. Eu acho que a pergunta aí se justifica exatamente porque
o presidente não foi elegante conosco. O DEM e o PSDB jogam sempre juntos, né? E nesse caso, não. Nesse caso, realmente foi... Eu acho que é a primeira vez, você tem razão. Eu não me lembro de ter tido, num outro momento, uma discordância desse nível, né? Mas é natural que ocorra a discordância de estratégia. O que o DEM quer é ouvir primeiro o presidente da Petrobras. Os que querem ouvir poderão ouvi-lo. A mim não altera absolutamente nada a palavra do presidente da Petrobras. Ele não vai me convencer. Os fatos já existem. A corrupção existe mesmo, não é? Ela está. Aliás, no Brasil é demais. Se o Brasil tivesse o mesmo índice de corrupção que tem a Dinamarca, nós teríamos uma renda per capita 70% maior do que temos hoje. Isso é uma avaliação da Transparência Internacional com sede na Alemanha. Portanto, a questão da corrupção no Brasil é uma questão muito séria. Eu não sou contra a que se instale CPI onde os fatos determinados são relevantes. É preciso ter fato determinado, é do regimento, é da lei. O governo Lula rasgou a bandeira da ética. Essa bandeira que foi empalmada durante tantos anos pelo Partido dos Trabalhadores foi rasgada e jogada na lata do lixo da história. É claro que nós temos que reconhecer méritos no presidente, é um grande comunicador, um grande palanqueiro, o melhor palanqueiro eletrônico do país, né? Porque, afinal, o presidente se comunica sempre, faz questão de se comunicar com 80% da população, ele não se importa com 20%. Ele fala a linguagem do óbvio que atinge a população que elege, a grande massa. E, evidentemente, o presidente Lula teve a sorte de ser presidente da República no momento em que a economia mundial cresceu muito. Quando há a possibilidade de aliar economia estável com boa comunicação de massa, se garante a popularidade. Eu tenho dificuldade de avaliar o trabalho da ministra Dilma como executiva, né? Porque a função de chefe da Casa Civil é uma função política, não é tanto de gerenciamento, né? É verdade que o presidente Lula quer acreditar a ela todas as ações do governo. Mas se eu for julgar a ministra pelos resultados do governo, é um desastre para ela. Porque o governo está consagrando de forma absoluta a incompetência administrativa. O governo é muito bom para anunciar. Ele anuncia de forma espetaculosa e é muito ruim para inaugurar. Senador, mas eu não vejo inaugurações do governo. Ela está crescendo nas pesquisas. Eu acho que com um palanque do porte que é o palanque do governo, tem que crescer mesmo. E vai crescer mais. Não vai ganhar a eleição. Não vai crescer o suficiente para ganhar a eleição. Na minha opinião, não sei se é mais opinião ou mais desejo, não é? Mas, de qualquer maneira, eu posso dizer que é desejo e opinião. Acho que a oposição ganha a eleição. O PSDB tem a oportunidade da chapa pura, porque o próprio DEM, não é, já acenou com essa possibilidade, em nome de um projeto, porque o PSDB tem a grande responsabilidade de oferecer uma proposta alternativa de governo para o país com competência. Né? Se nós queremos mudar, se nós condenamos esse modelo, queremos um modelo novo, temos que ter competência e propor um modelo que conquiste credibilidade. E, evidentemente, aí não vão ficar discutindo quem é o vice, vão ficar brigando pela vice. E os democratas já afirmaram que não farão questão disso, né? O PSDB tem a grande oportunidade de escolher uma composição que conquiste credibilidade da população. É evidente que nessa semana surgiu no noticiário a ideia de que já havia um acerto no partido, que Aécio seria vice de Serra, o próprio Aécio já se encarregou de desfazer isso, né? Não houve... Isso pode até ocorrer, eu até gostaria que ocorresse uma composição entre os dois, porque ficaríamos realmente com uma chapa fortíssima, não é? Mas isso não ocorreu, então não vamos dizer que ocorreu. Espero que até ocorra, não? Mas por hora não. Ainda há tempo para uma evolução do quadro, né? Nós temos que aguardar. E se o partido deliberar pelas prévias, as prévias é que definirão.
Mas o que eu desejo mesmo é um entendimento entre Serra e Aécio para que o partido chegue unido para as eleições do ano que vem. É um papel dos deputados e senadores rejeitarem medidas provisórias inconstitucionais. E nós temos aprovado, numa afronta à Constituição, 80% ou mais das medidas provisórias são absolutamente inconstitucionais. Eu creio que isso sim é um pecado do Congresso, um pecado mortal do Congresso Nacional, muito maior do que certos pecados que são denunciados. Este sim é gravíssimo. E nós estamos afrontando a Constituição constantemente ao invés de preservá-la. Nós deveríamos ser guardiões da Constituição e estamos sendo seus violentadores. Isso como rotina. Isso precisa acabar.